Alfred Adler dizia: ser humano é sentir-se inferior. Crescer é ter coragem de não depender da aprovação dos outros. Você vive, ou só existe, tentando não decepcionar ninguém. Você acorda e já sente o peso de ter que ser alguém que os outros esperam que você seja? Cada escolha que você faz, sua roupa, sua fala, até seus sonhos, são mesmo seus ou são formas de ser aceito? O problema é que quanto mais você tentar agradar, mais distante você fica de quem você realmente é. E viver assim, aos poucos, apaga você por dentro. Desde cedo, você aprendeu que agradar era o caminho mais curto para ser aceito. Quando ainda era criança, percebeu que tirar boas notas fazia os adultos sorrirem, que dizer sim deixava seus pais mais calmos, que não chorar parecia ser mais certo do que mostrar o que sentia. E assim, aos poucos, você foi moldando seu comportamento. Começou a esconder suas fraquezas, reprimiu sua raiva, disfarçou sua tristeza, escondeu sua confusão. Você entendeu que para ser amado, precisava ser conveniente. Na escola, talvez tenha tentado se enturmar dizendo o que os outros queriam ouvir. Em casa, talvez tenha engolido lágrimas para não preocupar ninguém. E mais tarde, na vida adulta, esse padrão continuou. Você aceitou convites quando queria ficar em silêncio. Sorriu quando estava exausto. Você se calou quando algo te feriu, só para não parecer fraco. Mas existe um preço por isso. Um custo emocional que não aparece por fora. Você começa a sentir ansiedade ao entrar em uma sala, medo de errar, medo de parecer ridículo. Você se desculpa por tudo, se cobra o tempo inteiro. Vive tentando prever o que os outros vão pensar antes mesmo de agir. E quando tudo parece estar bem, você ainda se sente vazio. Isso acontece porque, no fundo, você não está vivendo como você é. Está vivendo como você acredita que precisa ser para ser aceito. Eu chamo isso de estilo de vida moldado pela aprovação. É um tipo de existência que parece correta, mas que cobra um preço silencioso: a perda da sua identidade. E é nesse ponto que o sofrimento começa a se tornar invisível e crônico. A essa altura, talvez você já tenha percebido que essa dor silenciosa que te acompanha não é causada pelas pessoas à sua volta. Ela vem de dentro, do esforço constante para parecer melhor do que se sente, do medo de que, se mostrar quem você realmente é, as pessoas se afastem. E é nesse ponto que entra o que eu chamo de sentimento de inferioridade. Todo ser humano carrega dentro de si uma sensação de insuficiência. Isso não é uma falha, é parte da condição humana. Mas o problema começa quando essa sensação se transforma em vergonha. Quando você acredita que, para merecer valor, precisa esconder suas falhas, seus erros, suas dúvidas. Então, você começa a construir uma persona, um personagem social, que tenta parecer seguro, forte, certo de tudo. Mas por trás dessa máscara está o medo constante de não ser suficiente. E quanto mais você alimenta esse personagem, mais você sufoca a sua essência. Essa é a raiz do sofrimento. Não é apenas a ansiedade, não é apenas o cansaço. É a dor de viver uma vida onde você não se reconhece mais. E tudo isso nasce do medo de não ser aceito. Um medo que cresce quanto mais você tenta se ajustar. Quando alguém vive tentando agradar, não está buscando amor. Está tentando evitar rejeição. E essas duas coisas são bem diferentes. O medo de ser rejeitado se disfarça de gentileza, de humildade, de boa educação. Mas, na verdade, ele é um tipo de prisão emocional. Uma prisão construída com sorrisos forçados, palavras engolidas e silêncios que gritam por dentro. Eu vi esse padrão se repetir muitas vezes. Pessoas que diziam: eu me tornei o que os outros esperavam e agora não sei mais quem sou. Eu me sinto culpado só de pensar em dizer não. Eu sei que eu estou me anulando, mas tenho medo de decepcionar.
Todas essas frases têm algo em comum. Elas partem da ideia de que para ser aceito é preciso abrir mão de si mesmo. Mas esse é um erro trágico. Você não precisa se esconder para ser digno. Você não precisa desaparecer para ser amado. E mais importante, você não será rejeitado por ser verdadeiro. Apenas por aqueles que amam a sua performance e não a sua presença. E quando você para de fingir, você começa a atrair o que é real. O medo da rejeição só domina quando você acredita que não tem valor por si mesmo. Mas você tem. Mesmo com suas dúvidas, mesmo com seus limites. O primeiro passo é começar a acreditar nisso. A libertação começa quando você decide não ser mais refém da opinião dos outros. Quando você para de perguntar, será que vão gostar de mim? E começa a se perguntar, será que eu estou sendo fiel a quem eu sou? Essa é a base do que eu chamo de coragem de ser desprezado. Não se trata de provocar ninguém, nem de viver em conflito. Trata-se de aceitar que ser rejeitado faz parte da vida. De que viver se escondendo para evitar isso não é viver, é sobreviver. Muitas pessoas acham que coragem é a ausência de medo, mas não é. Coragem é agir apesar do medo. Coragem é dizer o que pensa mesmo tremendo. É se posicionar mesmo que sabendo que alguns vão criticar. É aceitar que você não precisa ser perfeito para ser digno. Quando você assume essa postura, algo muda dentro de você. Você começa a respirar com mais leveza, percebe que não precisa de máscaras para existir e descobre, enfim, o que significa estar em paz. Eu não te prometo que vai ser fácil, mas posso te garantir, nada é mais difícil do que viver uma vida que não é sua. Depois de tanto tempo se moldando ao que os outros esperam, é normal se sentir perdido. Talvez você nem saiba mais quem é, o que gosta, o que acredita. Mas saiba que isso não é o fim, é o começo. A reconstrução da sua identidade começa com gestos simples. Quando você diz não com sinceridade, quando você escolhe fazer algo só porque faz sentido para você e não porque vai impressionar alguém. Quando você percebe que não precisa se explicar o tempo todo e começa a se respeitar em silêncio. Cada indivíduo é o autor do seu próprio estilo de vida. Isso significa que você pode escolher mudar, que você pode deixar de ser um reflexo dos outros e passar a ser uma presença real no mundo. Mas isso exige coragem, porque o mundo ao seu redor vai estranhar. Talvez critiquem, talvez se afastem, mas não se assuste com isso. O que se afasta é o que nunca esteve com você de verdade. O que permanece é o que reconhece a sua essência. Cada escolha autêntica que você faz fortalece sua identidade. Cada limite que você impõe protege seu valor. E cada passo que você dá em direção à sua verdade te devolve liberdade. O maior erro que você pode cometer é acreditar que precisa da permissão dos outros para viver a sua própria vida. Nenhum elogio substitui a sua paz. Nenhum aplauso vale mais do que a sua autenticidade. A vida não exige que você seja perfeito. Ela só exige que você seja verdadeiro. Por isso, eu te proponho um desafio. Nas próximas 24 horas, faça uma escolha simples, mas autêntica. Diga não a algo que você sempre aceita só para agradar. Expresse uma opinião sua, mesmo com medo da reação. Ou simplesmente fique em silêncio quando o mundo esperar que você sorrisse. Escolha algo que te aproxime de quem você é e se afaste de quem você finge ser. Esse pequeno gesto pode parecer insignificante, mas ele é o primeiro passo para reconstruir sua liberdade interior. E lembre-se, a maior realização da vida é ser quem se é sem precisar se esconder.